Nós estamos de volta com o terceiro bloco dessa entrevista com o doutor Alexandre Ferreira, juiz titular da 2ª Vara Civil da comarca de Caratinga. Doutor Alexandre, uma coisa que se fala muito, principalmente o leigo fala muito, é com relação à demora na conclusão das ações judiciais. É assim mesmo? Demora? Eu não vou negar, a gente não vai tampar o sol com a peneira, não é? A gente sabe que com o aumento da demanda, com o crescente número de processos, o Poder Judiciário está realmente passando por esse problema da demora na solução das lides. Não são todas as lides, mas a gente tem uma parcela muito grande de processos que realmente tem demorado além do normal. Agora, esse problema é algo que é constatado. A gente vê o CNJ sempre orientando a tentar julgar, não é, o maior número de processos, mas ao mesmo tempo o CNJ sabe que todo juiz ele tem uma limitação. Ele consegue sentenciar, consegue fazer audiências em um número determinado. Até porque ninguém é super-homem. Então entra a seguinte questão, por que está demorando tanto? É o juiz que é lento? Não, a demora hoje ela está muito motivada ao crescente número de processos que são ajuizados e a falta de juízes, ou seja, a falta de varas. Conforme eu havia falado aqui, Caratinga tem 2 varas cíveis há 25 anos. Então, a população cresce paulatinamente, mas o tribunal não coloca mais juízes. A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma, não tem mais juízes. E o número de processos aumenta. E o juiz ele é limitado, ele consegue sentenciar um número X. Até porque não pode julgar de qualquer maneira, tem que ter critérios, né? Exato. Existem os prazos também, né? Exato. Então, tudo isso contribui para que os processos demorem mais do que o desejado para julgar. Agora, eu só faço aqui um parêntese aqui. Bem, então, você está falando, tem 25 anos que não se instala mais varas. Por que então o Poder Judiciário não coloca mais varas, já sabendo que o juiz tem 11 mil processos? E aí eu faço só aqui, ó, a média de processos no Brasil por juiz, segundo o CNJ, é em torno de 5 mil. Aqui nós temos 11, em cada vara civil. Bem, então o CNJ fala que a média é 5 mil. Mas a média ideal para cada juiz, não é? Ter uma prestação jurisdicional rápida é de 2 a 3 mil. Esse é o ideal, 2 a 3 mil. No Brasil, a média é 5. Vocês estão quase 4 vezes isso. Sim. Aí eu volto para aquela questão. Bem, então por que o Poder Judiciário não coloca mais vara? A questão é muito simples. O Poder Judiciário tem limitação orçamentária. Para contratar mais juízes, tem que fazer concurso. Tem que fazer mais concurso para contratar funcionários, assim como mais computadores, mesas, cadeiras. E esse orçamento do nosso Poder Judiciário ele é limitado e ele sofre limitação, cortes pelo Poder Executivo. Muito embora os poderes sejam autônomos, infelizmente, no que diz respeito à dotação orçamentária, o Poder Judiciário sofre essa limitação. E com poucos recursos, o Poder Judiciário não consegue contratar mais juízes, não consegue contratar mais servidores, e aí a gente acaba tendo uma bola de neve, porque as demandas, os processos estão sempre entrando, estão sempre aumentando, está sempre sobrecarregando o juiz, e o tribunal não tem como abrir novas varas, porque se abrisse mais varas, haveria uma divisão dos processos, mais juízes, mais sentenças, e a solução de cada processo seria mais rápida. Então, via de consequência, o Poder Judiciário tem esse problema, é consciente disso, mas por conta dessa limitação orçamentária, ele acaba tendo que conviver, não é, com esse problema da demora na prestação jurisdicional. Mas todos os juízes procuram, né, se esforçar para que dê, não é, a solução aos processos da forma mais rápida possível. Uma coisa, e com relação aos prazos, haveria alguma forma de
de diminuir esses prazos, às vezes longos, num processo, numa ação judicial? Edilson, eu sempre coloco assim, que tem que deixar bem claro também, não é? O juiz não cria lei. O juiz, ele põe em prática nos processos aquilo que a lei determina. Hoje, quem cria a lei, obviamente, é o Poder Legislativo. Cria as leis, cabe ao Executivo, não é, cumprir essas leis e o Poder Judiciário aplicar essas leis nos processos. Bem, esses prazos hoje, todos os juízes seguem. Poderia diminuir esses prazos, cortar recursos? Seria talvez uma reforma do sistema judiciário? Eu não diria fazer uma reforma do judiciário. O que a gente poderia fazer é, de forma pontual, fazer alterações na legislação processual. Na legislação processual. Sim. Diminuir o número de recursos, por exemplo. Hoje nós temos um número grande de recursos que podem ser usados e com essa utilização dos recursos, os processos ficam parados. Depende do tribunal julgar o recurso. E aí a solução fica postergada. Então, alterações pontuais na legislação realmente seriam muito bem-vindas. Mas quem faz isso é o Poder Legislativo. Inclusive, nós votamos agora, não é? Vamos torcer para que os novos eleitos, né, tenham essa sensibilidade para poder alterar de forma pontual. Eu nem falo em reforma do Poder Judiciário. Todos os poderes são independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Mas uma coisa que é interessante, o único poder que tem um órgão de controle, de fiscalização, é o Poder Judiciário, através do CNJ, que fiscaliza os tribunais na forma administrativa. Se o juiz está sofrendo algum procedimento administrativo, o CNJ fiscaliza. Se alguma questão orçamentária não está sendo cumprida pelo tribunal, o CNJ fiscaliza. Se o juiz não está produzindo a contento, não está alcançando a média, o CNJ fiscaliza. Então, no que diz respeito à reforma, e aí a minha modesta opinião, eu acredito que o Judiciário já teve uma reforma com a criação do CNJ que é muito bem-vinda, porque trouxe para o Poder Judiciário uma visão, digamos assim, empresarial, de você ter que produzir. Sim. O que, e aí eu abro um parêntese, o que você não vê, de certa forma, no Executivo nem no Legislativo. E eu nem quero adentrar muito nessa questão, né? Porque eu acho que o próprio noticiário que a gente vê na televisão, nos jornais, na internet, já abre questionamentos sobre que poder hoje está merecendo alguma reforma. Modestamente, não acredito que seja o Poder Judiciário. Agora, na questão pontual de legislação, para tornar o Poder Judiciário mais rápido, mais célere, basta fazermos alterações na legislação processual. E a gente pode alcançar uma maior celeridade, sim. E a questão da súmula vinculante? Ela funciona? Funciona. A súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ela veio para justamente agilizar. Hoje nós temos vários processos iguais, mudam apenas as partes, o local, mas a matéria que está sendo debatida naquele processo, ela é idêntica a vários outros. E essa súmula vinculante, que é editada pelo Supremo Tribunal Federal, ela simplesmente pacifica isso. E ela tem que ser seguida por todos os juízes. Ela se torna jurisprudência. Praticamente cria uma lei, não é? Que todos os juízes tem que seguir. Isso facilita, não é? Se já tem a súmula vinculante, se aquela matéria já está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima, não vamos colocar, não cabe discussão. E aí o juiz aqui embaixo aplica. E isso torna o processo bem mais rápido. Agora uma coisa, doutor. Uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas estabeleceu que 81% dos brasileiros acreditam que é fácil desobedecer às leis. Isso se deve a que fatores? Boa pergunta. Boa pergunta. Isso, eu diria que não tem só um fator, mas um conjunto de fatores.
eu diria até que talvez uma visão menos jurídica e mais, talvez, psicológica, né, do motivo das pessoas estarem transgredindo a lei. Eu não sou especialista nessa área, mas com bastante tempo aí da área jurídica, eu tenho uma opinião muito pessoal do porquê as pessoas estarem transgredindo a lei nesse patamar tão fácil. E quando a pesquisa falou 81% acham fácil, no nosso dia a dia a gente vê que grande parte da população transgride isso. Mas por quê? Na minha visão pessoal, as pessoas hoje transgridem a lei porque não tem mais medo da punição. Qual que é? Você avança o sinal, o que vai acontecer? A princípio, nada. Você não vai ter uma polícia militar que faz a fiscalização, né, ostensiva, e a polícia militar e a polícia civil, já quero deixar bem claro isso, tem o mesmo problema do Poder Judiciário. A polícia civil e a militar tem problemas de pessoal, que não é a quantidade necessária. A polícia civil e militar tem problemas de material. Então sofrem dos mesmos problemas que o Poder Judiciário. Então ele vê, não tem um policial para fiscalizar. Vamos avançar? Vamos. Se por acaso ele é pego em alguma coisa, em atitude suspeita, leva para a Polícia Civil. A Polícia Civil muitas vezes não tem pessoal nem recursos para investigar aquilo. Se por acaso ele ainda vai para o Poder Judiciário, ele ainda conta com o problema da morosidade da justiça. Então vejam bem, até agora a gente tem uma série de fatores que, quando a gente vê isso paulatinamente, a gente fica com aquela sensação de impunidade. E aí vem, ele conseguiu ser apanhado pela Polícia Militar, a Polícia Civil fez a investigação, foi para o Judiciário condena. Aí, na hora de executar a pena, ele tem uma série de benefícios, de progressões, em que fica preso pouquinho tempo, daqui a pouco já vai para um regime semi-aberto, ele deu uma piscada de olho, já vai para o aberto, e aí não tem o órgão, um local para ele cumprir essa pena no regime aberto. O que ele faz? Vai ficar em casa. E aí... O que aconteceu com o pessoal do Mensalão? Bem, tem alguma coisa errada nisso? Não. Que deixar bem claro. Né? Aquelas pessoas que foram condenadas e conseguiram benefício de estar em casa, tudo aquilo ali é amparado na lei, tudo aquilo ali é amparado no entendimento dos tribunais. Então não houve nenhum benefício. Ali não houve corrupção nenhuma de lei. Ali foi obediência à lei. Exatamente. Direito deles. Eles simplesmente fizeram uso, né, daquilo que já estava assentado nos tribunais e que seria de direito deles. Então, tudo isso leva a pessoa a criar aquela sensação de que ela pode transgredir a lei porque ela não vai ser punida. Se por acaso a gente tem esse comportamento nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai preso, automaticamente já vai para uma corte, ali automaticamente já ganha a punição e imediatamente já está cumprindo, né, a punição. Não só nos Estados Unidos, como na Europa. Mas aqui, infelizmente, a gente tem essa mentalidade. E aí eu acrescento, novamente, na minha modesta opinião, né, além de ter essa sensação, a gente aqui também tem hoje uma cultura, não é, que infelizmente é uma cultura que valoriza o transgressor. Valoriza aquela pessoa, não é, que transgride a lei. Diria até que a lei de Gerson, não é, de sempre levar vantagem, essa pessoa que é idolatrada. Hoje o ídolo do brasileiro é aquela pessoa que não trabalha direito, ou que vive na malandragem, ou que ganha dinheiro em cima dos outros, né, de maneira quase que malandra, né, vamos usar esse termo, né? Esse que é o bom. Esse é que é a pessoa que as crianças querem alcançar. Então é aquele detalhe hoje, né? Para que estudar se eu posso ser malandro? Isso. Então tem essa questão, acho que um pouco cultural, um pouco da sensação de impunidade, que tem que ser trabalhada, não é? Ou seja, punir o transgressor, assim, não é, da coisinha pequena até a coisa grande, mas todos têm que ser punidos. E a questão cultural que sempre tem que ser trabalhada nas escolas,
para que a gente possa respeitar o direito dos outros. Doutor Alexandre, nós vamos a mais um intervalo, rapidinho, e nós voltaremos para o quarto bloco. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das penas no Brasil. Um momentinho só, nós estaremos de volta.